meus amigos, mais uma vez aqui em nosso canal do YouTube para falar sobre os caminhos da fé. A nossa igreja, como nasceu, como cresceu, como se expandiu, e nós estamos caminhando no livro dos Atos dos Apóstolos para entender o significado da igreja. Falamos sobre o grande personagem, talvez o grande difusor do Evangelho, que foi o apóstolo São Paulo. Para a gente entender bem o significado desta missão apostólica, é necessário entender o significado da palavra apóstolo, que significa enviado, que significa representante. Supõe que o enviado tenha os mesmos pensamentos e os sentimentos daquele que o enviou e comunique fielmente aquela mensagem que ele recebeu. Então, isso se aplica muito bem a São Paulo, a São Pedro e a todos os apóstolos. De modo muito especial, nós vamos começar nesse episódio falando sobre as viagens missionárias de Paulo e destacar essas figuras da primeira viagem, que é muito importante, como Paulo e Barnabé, os primeiros que receberam o envio missionário a partir daquela comunidade de Antioquia, e eles que saem com essa missão para ir de Antioquia na Síria e ali expandir o Evangelho para todos os lugares. Então, a missão recebida é uma missão cumprida. Para bem desempenhar essa missão recebida, levando o Evangelho, a fé cristã, a grande característica da primeira viagem missionária de São Paulo é a abertura aos cristãos. Dos cristãos aos pagãos, aos chamados gentios. O Evangelho sai daquele local, daquele espaço geográfico destinado apenas aos hebreus e agora vai na direção dos gentios. Para bem desempenhar essa missão, essa viagem de época, a gente precisa entender que não foi fácil. Não foi como hoje, se escreve uma carta e automaticamente chega lá pelas vias da internet ou pelos correios. Essas cartas viajavam com muita dificuldade para chegar. Os apóstolos viajavam com muita dificuldade, enfrentando o mar, enfrentando estradas a pés. Então, eram longos os caminhos para acontecer a evangelização. E a primeira viagem missionária de São Paulo, nós temos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, contando no capítulo 13 ao capítulo 14, e a gente dá para fazer uma média do tempo, provavelmente entre os anos 46 a 48 depois de Cristo, acontece essa grande primeira viagem. Aquela viagem que abre as portas do cristianismo para o Novo Mundo. São Paulo e São Barnabé, eles partem de Antioquia da Síria, como falei anteriormente, passam pela ilha de Chipre e em Salamina. E ali eles anunciam Jesus nas sinagogas. Lá existiam também sinagogas. Depois eles atravessam a pé toda aquela ilha, evangelizando, anunciando o nome de Jesus. Em Pafos, ele adota esse nome e escreve a todos com a força do seu nome de Paulo Apóstolo, anunciando o Evangelho ao procônsul romano e causa a cegueira lá do mago Bar Jesus. Vocês podem acompanharem aí lendo o texto. Então segue o mar pela Ásia Menor, a Panfilha, passa por Perge e ele pede a Marcos que regresse da missão. E ali Paulo fica um pouco irritado e a gente vê a forma clara no texto de São Paulo.
Então, para a gente entender, a Ásia Menor, ela é atravessada pela via imperial Augusta, ou também chamada Sebaste, que vai do porto marítimo de Éfeso até o porto fluvial de Tarso. Então, na região da Psídia, Paulo visita a cidade de Antioquia da Psídia, após andar, pensem bem, 260 quilômetros a pés pela Via Augusta, atravessando os montes Tauros, repletos de salteadores, de bandidos, de pessoas que provocaram muito mal a eles, mas eles chegam à cidade. E ali naquela cidade eles evangelizam nas sinagogas, mas Paulo, ali naquela sinagoga, de forma especial, ele é perseguido pelos judeus e ele se revolta. E aí ele volta então o seu pensamento para os gentios. Na Licaônia, ele evangeliza Icônio, continuando a viagem pela Via Augusta. Pensem em mais 140 quilômetros. Ele evangeliza na sinagoga e ele é, na sinagoga, perseguido pelos judeus. A população ali tenta até mesmo linchar o apóstolo, mas ele foge de lá para Listra. Lá, depois de outros 40 quilômetros caminhando a pés pela Via Augusta, ele cura aquele paralítico que nós vemos bem claro aí, e ele tem alguma dificuldade, talvez muita dificuldade com o dialeto, com a língua local. Mas o povo também não entendia muito bem o grego, que era a língua universal, como o inglês hoje é a língua universal, e ali era venerado como Deus, o Deus Mercúrio. Chegam a Icônio e ali eles convencem a população a voltar-se a Jesus Cristo. Mas eles convencem esses judeus a também tentar o apedrejamento de São Paulo. E aí São Paulo é arrastado para fora da cidade como morto e volta a entrar na cidade, e aí ele parte no dia seguinte. Em Derbe, ele evangeliza, mesmo com muita perseguição. Então, regressando dessa primeira viagem a Jerusalém, frente a todas essas perseguições, todas essas torturas, todos esses apedrejamentos, salteadores, tantas situações, Paulo e Barnabé, ele passam por todas essas cidades ordenando, ou seja, impondo as mãos e, pela unção do Espírito Santo, ordenando anciãos, bispos nas comunidades. Eles tomam um navio no porto de Átila e regressam a Antioquia da Síria, onde eles relatam a missão, como tinha tudo acontecido para aquela comunidade. E eles retornando a Jerusalém, acontece o grande concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, vocês podem olhar. Os judaizantes, eles de Jerusalém, eles vão a Antioquia da Síria e eles defendem a circuncisão dos gentios. Pensem, o que era isso? Para se tornar cristãos, primeiro tinha que se tornar judeus, passando pelo rito de iniciação, que era a circuncisão, para depois se tornar cristãos. E esse é o grande motivo da briga, entre aspas, ou seja, da discussão entre os apóstolos. A comunidade envia Paulo e Barnabé e resolvem essa questão com os outros apóstolos. E é em Jerusalém que tudo isso acontece, onde eles então entendem que não precisa passar por esse rito de circuncisão, não precisa passar por esse corte do prepúcio para participar da aliança do povo hebreu para assim ser cristãos. Não é necessário isso. Os apóstolos concordam nesse concílio em Jerusalém que os pagãos não precisam converter-se ao judaísmo antes de serem cristãos. Reenviam os dois de Antioquia da Síria
acompanhados por Silas, trazendo uma carta para a comunidade. E aí nós vamos para o próximo episódio, onde nós teremos a continuidade falando sobre a segunda viagem missionária de São Paulo. Então continue conosco. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, acione a notificação, o sininho, para que você sempre esteja recebendo as nossas mensagens. Tem a finalidade de evangelização. É assim que nós chegamos à compreensão da vida e do início da igreja. Nós vamos colocar um mapa e você vai acompanhar esse mapa, as viagens missionárias. Até o próximo episódio. Deus abençoe.